Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, não é? Que coisa boa, retornando desse recesso, não é? Recuperadas as energias, com muita vontade e coragem para darmos sequência, não é? Aos nossos estudos. Damos aí uma pequena pausa, mas agora, olha, retornamos com tudo, tá certo? Porque a nossa meta agora é chegar até o final do ano, com muito conhecimento, aprendizado, experiências, cheios de novidades e também muitas experiências aí ao longo desse novo período, desse novo semestre. Hoje, olha, damos início ao segundo semestre. Hoje começa, olha, o segundo semestre de 2021. E para mim é uma alegria enorme poder compartilhar com vocês mais um conhecimento, mais uma aula, mais uma disciplina. Tá certo? Então vamos nesse clima aí, olha, de volta às aulas, começarmos com aula de língua portuguesa, revisarmos aí um assunto bem importante, interessante, gostoso, não é? De se estudar e assim viajar no mundo das leituras, certo? Hoje vamos revisar, ampliar o nosso conhecimento sobre o gênero textual fábula. Vamos lá, que a aula só está começando, viu? Muita coisa hoje temos para compartilhar. Vamos lá! As fábulas. As fábulas são pequenas histórias onde intervêm animais, ou seja, são textos curtos, não é? Que tem como personagens, não todas, mas a maioria, animais. Essas histórias ilustram experiências próprias dos seres humanos, que, desta forma, se reconhecem no comportamento dos animais. Ou seja, nos textos das fábulas, não é? Os personagens, quando são animais, eles não se comportam como os animais no dia a dia, na sua realidade, e sim com o comportamento que se mistura com o comportamento do ser humano. Eles se comportam, agem como seres humanos, certo? Não são animais comuns, não. Ele tem um comportamento bem típico dos seres humanos, ok? Vamos lá. As personagens das fábulas são, então, animais, olha, que pensam, agem e sentem como seres humanos. Essa aí é uma das marcas, uma das características do gênero textual fábula. Os personagens, eles pensam, agem, sentem, não é? Como seres humanos e não apenas como simples animais, certo? Uma das características das fábulas. Prestar bem atenção aí com relação aos personagens. Professora, todas as fábulas têm como personagens animais? Não, nem todas, mas a maioria sim, certo? Encontramos outras que têm como personagens seres humanos, certinho? Vamos lá. Essas histórias têm o objetivo de transmitir uma lição de moral. Observem aí outra marca, outra característica da fábula. Qual é essa outra característica? Qual é essa outra marca? O objetivo do texto, não é? O objetivo do texto qual é? Transmitir uma lição de moral. Então, a lição de moral é uma marca, é uma característica típica, não é? Das fábulas, certo? Essa lição de moral, em muitas fábulas, né, a maioria, está lá de forma explícita. No finalzinho do texto tem lá o nome, olha, ensinamento, lição de moral, moral, e lá está o ensinamento. E outras fábulas, em outros textos, está de forma implícita, ou seja, escondidinho ali no texto que precisamos ler, entender e assim adquirir aquele ensinamento, certinho? Então, todas as fábulas têm a lição de moral, seja de forma explícita ou implícita, certinho? Então, já vimos aí, olha, duas características, duas marcas das fábulas. Uma, os
personagens que agem, pensam e sentem como seres humanos, e a outra, a lição de moral, certo? Vamos lá, dando sequência. Autores clássicos de fábulas. Quais são os autores clássicos das fábulas, né? Aqueles autores que se identificaram, que se destacaram, né? Como os fabulistas. Vamos lá? Atualmente, continua a escrever-se textos que, tendo como personagens principais os animais e apresentando uma moral ou lição, também são considerados fábulas. No entanto, talvez conheça alguns autores clássicos de fábulas. Temos aí La Fontaine e Esopo, não é? Os autores das fábulas mais conhecidos. Só tem esses, professoras? Não, tem outros também. Porém, esses aí que se destacaram, não é? Como autores clássicos das fábulas, certo? Outros exemplos de fábulas, né, de La Fontaine. Então, olha, temos aí o Rato do Campo e da Cidade. Quem nunca ouviu, leu, né, ou até assistiu algum vídeo dessa fábula, o Rato do Campo e da Cidade. Bem conhecido, né? Outra fábula, né, bem conhecida, querida, é a Cigarra e a Formiga, se não a mais conhecida, não é? Outra fábula, a Galinha dos Ovos de Ouro. Amo demais essa fábula, né? Que ensinamento ela traz, né? Tem aí, olha, moral ou provérbio associado, né? Quem tudo quer, tudo perde. Quem lembra dessa fábula? O que quer dizer essa moral? Quem tudo quer, tudo perde. Vamos revisar aí essa fábula, ver se vocês lembram. Essa fábula conta a história de um homem bem simples que morava num lugar bem humilde também, não é? Que criava poucos animais e um dia, não é? Ele foi recolher os ovos das galinhas para vender, né? E assim ter a sua renda. Ele percebeu que tinha um ovo bem diferente, não é? E ao pegar o ovo, ele percebeu que aquele ovo era de ouro, não era? E ele foi na feira vender e assim conseguiu. Voltou para casa feliz, né, da vida, porque tinha conseguido vender o ovo de ouro, estava com bom dinheiro e assim ia poder melhorar um pouquinho a situação de vida dele, não é? E também ficou na expectativa para saber se aquela galinha ia pôr outro ovo de ouro ou não. E nesse passazinho de tempo aí, olha, no outro dia, quando ele foi colher os outros ovos, para sua surpresa, tinha outro ovo de ouro. Foi? Ele foi até a feira, vendeu, e isso aconteceu durante vários dias. Não foi isso, minha gente? E ele foi vendendo os ovos, conseguindo dinheiro, só que a ambição foi, olha, tomando conta dele, né? Então, quanto mais ele vendia os ovos de ouro, mais dinheiro ele conseguia, mais ele queria. E chegou um momento que aconteceu o quê? Ele imaginou que dentro dele tinha uma fábrica de ovos de ouro. E ele disse, ao invés de eu esperar todo dia para ter um ovo só, eu vou matar a galinha, abrir, assim eu pego todos os ovos de uma vez só. Não foi isso? E ele fez isso. Ele matou a galinha para recolher todos os ovos de ouro de uma vez só. E o que aconteceu? Para sua surpresa, dentro não tinha nenhum ovinho de ovo sequer, de ouro sequer, não é? Dentro da galinha era igual a qualquer outra galinha. Então, olha, a lição de moral. Quem tudo quer, tudo perde. Ele quis tudo de uma vez, terminou perdendo a sua fábrica de ovos de ouro. Uma bela lição, não é? Lembraram? Convido vocês, depois dessa aula, lerem de novo essa fábula, tá certo? Eu gosto demais dela. Vamos lá. Olha aí outra fábula, bem conhecida e bem querida também. A lebre e a tartaruga.
Lembra da aposta? Pois é. Quem aí, olha, esqueceu, procura aí na internet, certo? Que vocês vão encontrar essa fábula. Aproveite e descubra, viu? A lição de moral dela, tá certo? Outra fábula, a raposa e a cegonha. Que lição de moral também, né? Que ensinamento lindo essa fábula nos traz. Olha, não faças aos outros o que não queres que façam a ti, não é? Eu gosto muito de utilizar essa frase, de viver. Viver de reciprocidade, né? Tratar o outro da forma como eu sou tratada. Eu trato o outro como eu gosto de ser tratado. E assim fica fácil o relacionamento, né? Se eu amo, se eu gosto de ser amado, eu procuro amar. Se eu gosto de ser respeitado, eu procuro respeitar, tá certo? Então, essa é uma fábula que trabalha muito essa questão da reciprocidade, ok? Vamos lá. Olha, vamos trabalhar agora essa fábula, a raposa e a cegonha. Eu vou ler e juntos a gente vai identificar algumas marcas presentes nessa fábula aí, certo? Que pertence a esse gênero textual fábulas, as características. Vamos lá. Olha, a raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dia depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Você não acha? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral: às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso, é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Olha aí, que texto bonito, não é? Que lição de moral. Então, vamos lá. Analisar, não é, as marcas presentes nesse texto, as características desse gênero textual. Aí, vamos observar primeiro os personagens. Quem são os personagens? A raposa e a cegonha, dois animais. Esses dois animais se comportam como realmente eles são, minha gente. Na vida real, a raposa se comporta dessa forma, a cegonha age realmente dessa forma? Não, não é? São animais que têm um comportamento humano, não é? Eles se comportam como seres humanos. Então, aí está uma marca, uma característica das fábulas, certo? Personagens, animais com comportamento de seres humanos. Certíssima aí essa característica bem nítida, não é? A raposa e a cegonha se comportando como verdadeiros seres humanos. Outra parte aí, outra marca, outra característica que nós identificamos aí é a moral. Olha aí como está de forma explícita, não é? A moral. Qual foi o ensinamento? Às vezes, recebendo da mesma moeda tudo aquilo que fazemos. Por isso, é preciso ter cuidado com nossas atitudes. E essa moral aí quer dizer o quê? Vamos revisar a história? Que a raposa, não é? Com o focinho curto e largo, chamou a cegonha,
não foi? Para jantar em sua casa e ela agiu de má fé, foi? Colocou um prato raso, um prato largo, cheio de sopa, mas ela sabia que daquele recipiente a cegonha não conseguiria comer. Por quê? Porque a cegonha tem um bico comprido, não é? E o prato tão raso ia dificultar muito a cegonha comer. E ela não pensando na dificuldade que a cegonha ia ter com aquele prato, ela agindo de má fé fez. E a cegonha realmente não conseguiu comer. Passando os dias, a cegonha convidou a raposa para jantar, não foi? E o que foi que a cegonha fez? Colocou também a sopa, agora em outro recipiente, em um jarro, onde a boca é bem larga, mas depois vai ficando bem estreitinho. Só que a raposa, por ter um bico, não é? Por ter o focinho pequeno e largo, não conseguia passar na parte mais fina do jarro, não é? E aí, olha, também não conseguiu comer. Então, olha, a cegonha tratou a raposa da forma como a raposa tratou, não é? Fazendo com que, olha, ambas não pudessem saborear um jantar preparado, não é? Então, olha, por isso é preciso ter cuidado com as nossas atitudes, né? Tratar o outro da forma como eu gosto de ser tratada. Assim fica mais fácil o relacionamento, a forma de conviver com o outro, certo? E aí, gostaram da fábula? Tem inúmeras, minha gente, onde vocês todo dia podem ler uma e aprender muito com esse gênero textual, tá certo? Então, aí nós identificamos duas características das fábulas. Os personagens, que são animais, que se comportam como seres humanos, e a outra, a moral, o ensinamento, de forma aí bem explícita. Cada fábula com o seu ensinamento, com a sua moral, com a sua lição, certo? E aí, gostaram? Então, para terminar essa aula, olha, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, vamos, olha, correr atrás, batalhar, lutar para realizar os nossos sonhos, porque eu já sei que tudo é possível. Basta acreditar, sonhar, lutar, que nós alcançamos, que nós conseguimos, certo? Então, olha, nesse clima aí de novo tempo, não é? De uma época nova, de um novo início aí desse ano letivo, do novo semestre, vamos sonhar cada vez mais alto e batalhar, tá certo? Porque, olha, o semestre só está começando. E o final do ano, olha, está logo ali, porque o tempo está passando rápido demais, tá certo? Então, olha, com muita alegria, terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido, tenham gostado, se divertido, tá bom? Porque compartilhar com vocês cada ensinamento desse é bom demais. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente!